Onde eu encontro conexão? As pessoas estão em busca de conexões verdadeiras. Elas não estão em busca de uma informação no site, né? Vejo muita entidade, associação, sindicato falar: eu tenho uma comunicação eficiente, sim, tudo meu, e sou transparente, porque tudo meu está postado no site. Eu faço atualização dos meus perfis no Facebook, no Twitter, tenho também um canal no YouTube. Não entendo de onde vem essa reclamação do associado de que a informação não chega até ele. Não consigo entender. Aí a gente faz a pergunta, né? Mas você tem certeza que é esse o canal? Era isso que ele esperava? Porque às vezes ele está esperando um aperto de mão, um olho no olho, né? Ou seja, as pessoas estão muito carentes, e a gente vai ver aqui mais pra frente o porquê disso. E coisas simples, um telefonema resolveriam, né? Mas ainda tem gestores de comunicação pensando: mas está no site, está postado no site. Hello, acabou. Né? Então, se eu não entender que as pessoas não estão em busca de informação, mas de conexões, se a gente não começar a entender isso, realmente a gente vai estar afadado ao insucesso nas nossas estratégias, tá? Bom, tendo esse ambiente tão temporário, eu já me arrisco a falar, e isso está explicado em vários estudos, tá? Isso é uma matéria recente do Meio e Mensagem, que é um veículo de comunicação que cobre aí as tendências. A gente já está na era pós-digital. Mas eu ainda não tenho nem meu Facebook, meu site ainda não está atualizado. Acabou. A era já é pós-digital. A gente já está no movimento de não digital, focando em outros tipos de estratégia. Óbvio que ainda no Brasil esse movimento ainda vai demorar um pouquinho a desaparecer, né? Ele vem ganhando força e está numa crescente. Diferente da Europa e dos Estados Unidos, rede social já não é o canal, né? É uma outra perspectiva. Por quê? No Brasil, tem essa pesquisa de que dos jovens, 64% estão dando uma pausa nas redes sociais. Ou seja, elas entendendo que a questão da autoestima, né, enxergando que a rede social provoca aí uma percepção de realidade que impacta na sua autoestima, né? Então, o movimento dessa geração mais jovem de migrar. Hoje a gente percebe, por exemplo, no Facebook, um público mais velho, né, que é a grande rede social, e uma tendência dessa população mais jovem se organizar em outros meios, em outros nichos, que não são dessas redes sociais triviais. Ou seja, isso é um caminho sem volta, né? Ao mesmo tempo em que agora, ai meu Deus, eu não tenho nem meu Facebook, a minha estratégia digital tão plena, você está me dizendo que acabou? Ainda não acabou, mas tem data para acabar, e é em breve, né? Então a gente precisa estar acompanhando o tempo todo. E aí, uma tendência essa desintoxicação para esse ano de 2019, principalmente porque a gente vive um ambiente muito polarizado das redes sociais, né? Quem aqui não percebe em cada comentário, em cada postagem que se faz, o tom político, o tom da indignação, o tom do embate? Então, isso tem deixado as pessoas muito, muito preocupadas, assim, né, com a sua própria saúde mental, e elas têm procurado se ausentar desse debate, né? Então, isso aqui a gente traz pela percepção dos jovens, mas é de uma população de uma forma geral. Já não estão aguentando mais aquilo. A hora que começa um debate polarizado, aí a pessoa já migra daquele grupo, já sai do grupo do WhatsApp, ou já pede tolerância, né? Então as pessoas estão compreendendo que esse tipo de abordagem está insano, e ainda bem estão admitindo uma postura diferenciada, né? Ou seja, o Facebook numa decrescente, se reinventando com outros produtos, mas uma rede muito mais para os adultos e para as pessoas mais velhas, né? Bom, e aí um outro dado que é importante, que a gente traz, esse estudo internacional do Trust Barometer, de que 62% da população acredita que o sistema entrou em colapso. Ou seja, eu tenho as pessoas rejeitando, já recusando um pouco mais o que vem pela rede social, e ao mesmo tempo entendendo que o sistema, entenda-se aí, sistema político, sistema econômico, as organizações privadas e públicas dentro desse mesmo bolo, 62% da população mundial entendendo que isso já entrou em colapso, né? Então, quando a gente vê, e isso impacta fortemente na confiança, né? Quando a gente olha o índice de confiança social, esse é um índice do Ibope, é mensurado anualmente, a última versão de 2018, a gente pode perceber que, assim, ao longo
desde 2019 até hoje, numa decrescente. Índice de confiança é o quanto o cidadão comum acredita nas instituições de uma forma geral. E o nível de desconfiança é em baixa. A gente tem uma decrescente. Isso a gente pode incluir o servidor público, pode incluir o fisco, pode incluir o judiciário, o legislativo. Isso tudo entra dentro dessa percepção. Essa pesquisa, quando ela é detalhada por instituições, todas essas que eu falei estão lá e é uma decrescente, realmente, a questão da confiança. Ah, ótimo. E o que a gente faz para recuperar essa confiança? Né? Porque os senhores e as senhoras, enquanto agentes públicos, obviamente, devem imaginar, né? Eu preciso que o cidadão comum, e o Charles trouxe isso muito claramente, né? Eu preciso que o cidadão comum e a sociedade entenda quem eu sou e a importância da minha atuação, não pela minha pauta corporativa, mas entendendo que o cara está conectado com um interesse maior, que é o interesse público, né? Que é o interesse da sociedade, né? Então, o cidadão preocupado com isso, tá? Somado à crise de confiança que todas as instituições estão passando, a gente tem um outro fenômeno que os senhores e senhoras, enquanto gestores de comunicação ou líderes sindicais, podem ter percebido, que é o quê? Eu tenho um filiado e um associado que não enxerga na minha entidade uma representação tão forte como já foi no passado. Ele tem desconfiança, ele não se engaja muitas vezes nas questões. Por quê? Porque o cara agora tem acesso ao smartphone e à rede social. Ele produz o próprio conteúdo sobre tudo que acontecer no executivo, no legislativo. Ele tem a plataforma, ele mesmo já posta. Para que eu vou me sindicalizar para ter uma representação se eu consigo fazer essa representação facilmente? Eu tenho contato, inclusive, com o parlamentar. Eu vou lá na porta do deputado, do senador. Então, essa questão da crise de confiança, ou seja, em que eu tenho o surgimento das lideranças individuais e o decréscimo na confiança das instituições firmadas elas, né, como sindicatos, federações, isso tudo trouxe uma grande questão. Beleza, é uma crise, e aí agora? Tem momentos que eu preciso atuar com a FENAFISCO, outros que eu posso fazer sozinho. Tem momentos em que eu estou no sindicato regional, outras vezes eu não. Eu mesmo com o meu Facebook eu digo o que tem que ser dito e toda a minha carreira vai repercutir, vai ver, vai gostar. Ou seja, o cara não precisa de intermediário. Olha o desafio para o movimento sindical, para um ser que acha que não precisa de intermediário para suas causas. Essa é a realidade de quem está nas redes, né? Tá certo, tá errado? A gente precisa entender. A gente precisa ouvir o que está por trás disso para poder conseguir, diante desse ativismo próprio, agregar para um ativismo mais coletivo, né? Então, esse é o grande desafio, essa crise da representação. Ninguém se sente representado pelo governo, ninguém se sente representado pelo STF, todo mundo quer detonar tudo, quer o desmonte, quer a destruição de tudo, porque não concorda. Isso tem a ver com esse processo da crise de confiança que vem dominando o planeta. Não é só o Brasil, é um movimento do planeta, tá? Isso tudo que está acontecendo aqui reflete e tem conexão com todo um movimento mundial. E aí, com esse fenômeno da não intermediação, né? E aí aqui eu coloquei esse post do Deltan Dallagnol, e aí o Ministério Público ainda tem uma prerrogativa, que é a questão da autonomia, é como se cada Deltan fosse a instituição Ministério Público dele mesmo, né? E não só enquanto tomador de decisão, o que diz respeito à atuação da investigação, enfim, mas na comunicação. E isso a gente vai observar cada vez mais, né? Pessoas e celebridades, às vezes, com mais curtidas e compartilhamentos do que a própria instituição. Se entrar e comparar a página do Deltan com a página do MPF, o nível de curtida e de engajamento da página do Deltan é ultra mega superior do que da instituição Ministério Público Federal, né? Então, isso a gente tem que entender por que isso acontece, que é esse fenômeno da não intermediação, né, que as redes sociais propiciou. O próprio governo, né, se você entrar no perfil do presidente da República ou do ministro Moro, que nas 2 últimas semanas começou a aderir o Twitter, né, e foi recorde o movimento de engajamento, aí você entra lá na página do Ministério da Justiça.
baixíssimo engajamento. Vai na página do Moro, altíssimo engajamento. Ou seja, as pessoas não estão buscando mais conexões com instituições, elas querem conexões com pessoas. Então, isso muda a nossa postura enquanto instituição, né? Isso muda a nossa postura enquanto gestor de comunicação, enquanto dirigente sindical, né? Então, como estabelecer conexões com pessoas que querem se conectar com pessoas, eu sendo uma instituição? Acho que esse é um dos grandes desafios, né? E que a gente precisa realmente superar. E ainda agravado esse cenário, que é o seguinte, eu sou jornalista de formação nos últimos 15 anos, entendi que esse movimento da comunicação corporativa era muito mais interessante, né? Já pensou se eu estivesse na redação até hoje levando paulada igual a imprensa está levando? Né? É muito frustrante para a gente que trabalha com comunicação ver a que ponto chegou a nossa sociedade, né? De inquirir a atividade jornalística e tudo mais. Me sinto feliz por ter tomado essa iniciativa de ter mudado de segmento e ir para a consultoria, né? Entender a comunicação do outro lado do balcão, porque realmente é uma credibilidade muito em baixa que a gente enfrenta, né? E eu acredito no jornalismo, eu acredito na comunicação, né? Não estou dizendo que a estratégia não é de sucesso. Eu vou mostrar para vocês que tem muito sucesso. Apesar de toda essa crise, a imprensa ainda tem o seu papel muito bem estabelecido, né, nesse embate aí com as redes sociais. Bom, e aí eu falei já, né, que o desafio é criar conexões. Como a gente cria conexões verdadeiras? Não é só uma conexão, eu finjo que estou me conectando com você. Gerar conexão verdadeira precisa realmente envolver algo além da técnica, né? Precisa ter química, precisa ter uma série de outros elementos em que eu vou tocar o emocional da pessoa, né? Para eu gerar confiança, tem uma terapeuta que é a Brené Brown, e que ela traz muito essa coisa, né? A confiança, ela só se constrói eu me colocando na minha fragilidade diante da sua, né? Então, nos ambientes corporativos, isso antes era impossível. Imagina um gestor, um líder se colocar frágil diante de um liderado, né? Imagina o Charles, um dirigente sindical de uma federação, ter suas fragilidades enquanto gestor, enquanto político, expostas. Mudou a tendência. Por quê? Né? A conexão verdadeira está muito ligada à sua essência, a quem você é na essência, e aquilo que realmente tem a ver com a sua trajetória, né? Você falava muito de... Qual é a palavra que você usou, Charles? Coerência. Né? Como é que eu me mostro coerente? Né? Eu não vou conforme a onda. Eu sou, todo mundo sabe, a Liliane, ela é assim, ela é brava nesse sentido. Ela, quando toma decisão, é assim, assim, assado. Agora, ela falha porque às vezes ela atropela as pessoas. É importante que as pessoas tenham uma leitura real de quem você é, porque isso gera a conexão verdadeira, né? Eu já sei o que espero daquela pessoa, naquela pessoa melindrada, né? Eu já sei o que espero dela. Ah, ela foi brava, mas aí eu consegui entender porque ela estava assim transtornada, né? Então, isso é a gente se permitir, enquanto gestores, enquanto líderes, todos os senhores e senhoras aqui são gestores, são líderes, de que mudou esse conceito de que o líder era intocável, que o líder era inacessível e que era técnico. Não, agora a versão é de um novo líder, é um líder que inclusive tem relações pessoais com os seus liderados. Sexuais, não. Aí pega. Né? Tem um nível de interação e de engajamento muito grande. Quando eu falo que a gente tem química, é porque realmente a relação de confiança, ela parte de eu conhecer a essência da Fenafisco, de cada gestor da Fenafisco, e a gente saber ali onde a gente se complementa e onde a gente tem que melhorar o nosso processo comunicacional, né? Então, outro desafio que eu queria lançar para os senhores é: que conexões verdadeiras estamos fazendo? Como fazer? Como criar essas conexões verdadeiras, né? E aí, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: todo mundo sabe que dados, né, os dados, as pesquisas, tudo que vem da internet, né? Você tem empresas hoje que guiam todo o processo de compra por meio de dados que você deixa no próprio Facebook, né? Então, as empresas estão modulando a sua estratégia de vendas, de pós-venda,